mais um painel do Eleven Sessions, agora em mais um tema, nesse dia especial que a gente vem falando sobre tendência, sobre muita coisa de disrupção, de olhar de futuro, e esse painel em especial, eu tenho duas pessoas comigo que tem bastante coisa a agregar a um tema tão latente. Eu vou falar um pouquinho do há quanto tempo esse tema é importante na minha vida, que é o ESG. A ideia da sustentabilidade como um conceito amplo é cada vez mais importante. Eu tenho aqui a Erika Stolz, que é diretora de crédito de ESG do Credit Suisse, e a Camila Farani, que é sócia da G2 Capital, empreendedora serial em Venture Capital, que olha muito para inovação, para isso, integrante do Shark Tank Brasil, preside um comitê de ESG aqui no ecossistema modal, então tem muito a agregar e a tocar em pontos super importantes para todos vocês. Erika, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Cami, boa tarde. Muito obrigada. Bom ver vocês, gente. E parabéns, Eleven, por mais um Eleven Sessions, né? Obrigado, Cami. Obrigado. Eu vou começar, Erika, com você. A gente conversava ali embaixo agora um pouco sobre uma missão de trazer um pouco de uma visão com um pouco mais de conceito, um pouco mais estrutural sobre ESG. Acho que muito tem se falado, mas muita gente distorce um pouco esse conceito. Tem muita gente que trata como um ponto binário e não é, ou você não é. Aliás, ao contrário, né? Se tem algo que aborda todo o Pantone entre o preto e o branco, são as próprias premissas do ESG. Você tem feito um trabalho de inovação, inclusive em veículos de alocação, com esse foco dentro do Credit Suisse. Se você puder contar um pouco da cabeça de vocês, da visão e do como você, através dos instrumentos, né, que você tem criado, tem aproximado o investidor cada vez mais para essas teses, feito com que o capital escolhido para essas teses seja corretamente aderente ao princípio e ao que cada coisa se propõe. Acho que é um bom jeito da gente começar, porque uma semana que fala tanto sobre investimentos, a tua cabeça, o que você tem trazido, liderado aí a área de ESG numa casa tão reconhecida por produtos diferenciados e sofisticados. Bem-vinda, muito obrigado, Erika. Muito obrigada, Dato. Obrigada pelo convite. Acho que é um tema super importante e realmente dentro da temática, desde 2019, né, isso vem crescendo no Brasil, mas é um tema que no Credit Suisse particularmente ele já é tratado há muitos anos. Então a gente tem a sorte no Credit Suisse de ter uma equipe externa fora do Brasil com muita experiência, com uma bagagem sobre investimentos ESG que nós no Brasil podemos aproveitar. E como que a gente construiu isso nos últimos anos, né? Desde o ano passado a gente começou a construir todo um arcabouço próprio, justamente pensando nessa polêmica que você colocou aqui, né? Como a gente vai enxergar o ESG e como a gente vai apresentar o ESG para o investidor? Nós não enxergamos o investimento de impacto necessariamente como o único caminho. E pelo contrário, pelo histórico do ESG no Credit Suisse, a gente se sentiu talvez até estimulado a começar por um produto que está dentro desse espectro ESG, mas que não tem essa temática tanto de impacto, para apresentar para o investidor uma primeira visão. Então, nós, ao longo de vários meses de conversas com os times externos, usando essa experiência que eles já tinham em análise, inclusive quantitativa, né, no score ESG, modelagem sobre emissores específicos, como você identifica ou como você analisa cada um dos fatores relevantes dentro dessa sigla, né, que é tão falada, mas dentro do ambiental, social e da governança, como a gente dá o devido peso em cada setor para cada fator. Então, toda essa parte de metodologia foi trabalhada durante meses a várias mãos. E trazida e implementada para a realidade dos nossos investimentos no Brasil. E não só
para ser colocada em produtos com o carimbo específico. A ideia é que a gente, no futuro, utilize toda essa tecnologia de análise ESG de alguma maneira em todo o nosso portfólio, mas o início, obviamente, ele tem que começar de algum lugar, então o início vai ser, e a gente optou por fazer via produtos específicos. Tá? Então nós criamos toda uma política que aborda tanto essa parte de score, quanto algumas exclusões, e a análise qualitativa. E a ótica dos fundos ESG da casa, que são basicamente hoje um fundo de crédito, 2 fundos de ações, sendo que um é de ações locais e um de ações globais. A gente optou por fazer um fundo mais com a ótica de filtros, de fato, e de filtros negativos e positivos, e o score ele é um guia nesses filtros também, então há filtros setoriais, há filtros com base no score, e a análise qualitativa nos ajuda a pegar alguma prática que a gente não identificaria por meio dos números, e também a ficar próximo das companhias, né? Então, através da análise qualitativa, das conversas, a gente consegue, mês a mês ou trimestre a trimestre, acompanhar quais empresas de fato estão colocando em prática aquilo que nos relatórios de sustentabilidade se propunham a fazer ou tinham como meta, ou quem de fato está conseguindo colocar esforços para melhorar todo o arcabouço ESG. Então, essa é a nossa metodologia que a gente criou através de uma política, a gente dá transparência para essa metodologia para os investidores através de uma política que a gente deixou pública no site e que ela é implementada nesses 3 fundos específicos. A equipe, basicamente, somos, além de mim, o gestor de equities e pessoas dedicadas à análise ESG dentro do grupo, mas como a gente difunde essa cultura dentro da casa e como a gente passa isso para o nosso investidor, né? Dentro da casa, a ideia é trazer todos os analistas na parte de gestão de investimentos para a discussão. Então, cada um tem o seu papel em cada setor específico. Os analistas fazem também o assessment do ESG, eles fazem as perguntas, questionário e trazem para a mesa de discussão junto com os analistas específicos de ESG, e dessa discussão saem as análises qualitativas. E para as outras áreas, que não são as áreas diretamente envolvidas na gestão, nós fazemos apresentações, treinamentos, e nós temos feito toda uma parte de engajamento para que todos estejam a par. Porque o que se confunde muito é um pouco do que você disse, né? ESG, investimento ESG, não, mas não vai dar rentabilidade. Ou então, você tem um certo preconceito no sentido de já ter um conceito formado de que são 2 teses distintas. Então, a ideia é, primeiro, a gente difundiu isso na casa, e mostrou todos os produtos e iniciativas globais e locais, o que tem no Brasil, o que a gente tem feito dentro da casa de investimento, para uniformizar essa percepção sobre o que é, de fato, um arcabouço ESG, quais são as opções de investimento disponíveis, que ESG não precisa não ser rentável. O teu fundo ESG da parte de crédito lidera a rentabilidade dentre os fundos de crédito da casa. Exato. Sim. E ele foi criado com essa ótica, né? Quando a gente pensou o fundo de crédito ESG, a gente já tinha alguns fundos condominiais, né? Fora os exclusivos da casa, a gente já tinha alguns fundos que eram fundos de crédito principais da casa. Talvez o maior deles, um fundo D15 de crédito high grade tradicional, e a gente pensou, bom, como a gente vai montar esse fundo ESG e que cara a gente quer dar para esse fundo e para o nosso investidor, né? E nós fomos para uma estratégia justamente de um fundo que seria aquele que teria que ter mais rentabilidade dentro da grade. E, em parte, para quebrar o paradigma, de fato, e para quebrar a visão de que não é um fundo rentável, que ESG não é rentável. Então, ele não é um fundo high yield, ele é um fundo high grade, mas mesmo assim, a gente montou uma estratégia D60, ou seja, com mais carência, que nos permite tomar um pouco mais de risco, tanto de mercado quanto de liquidez, estratégias locais e offshore, produtos estruturados, e o arcabouço ESG foi todo adaptado para que a gente também conseguisse avaliar produtos estruturados de crédito, securitizações e assim por diante, e para que ele fosse um fundo menos papai com mamãe no sentido de crédito e que tivesse mais rentabilidade que os outros da casa. Ele já tá entregando isso já nos meses de histórico. Legal. Cami, vou jogar uma bola para você, uma coisa que eu e você a gente discute bastante ao longo do tempo. Você que é investidora serial, né, e olha para tanta companhia, tanta gente falando em inovação, eu queria
fazendo uma pergunta para você, sem querer te induzir a um caminho de resposta, mas já fazendo, eu sei que você olha muito para os aspectos ESG quando você vai avaliar uma companhia, mas eu queria que você abordasse um ponto que eu sei que você olha com especial atenção e que muitas vezes as pessoas negligenciam, que é a importância do G. Né? Que é o lado, o quanto o lado de governança está intrinsecamente ligado ao conceito de perenidade de um modelo de negócio. Então, se você puder contar um pouco daquilo que é importante, os fatores que são importantes para você e o peso desse G aí nessa história. Então, né, antes eu queria fazer um recorte aí justamente para o segmento de startups / tecnologia. Hoje a gente tem aproximadamente 46% já das startups, elas não só nascendo, mas elas se preocupando, né, com ESG. Né? Fora isso, algumas startups nascendo também já para promover as questões de ESG dentro da empresa, como por exemplo a Moss, né, de créditos de carbono. Né? E aí quando a gente faz esse recorte para governança, né, assim, a importância da governança, a importância da clareza, não só para os acionistas, mas a importância da cultura, da disseminação da cultura dentro da companhia é de extrema importância. Né? A gente fala isso muito lá no Banco Modal, isso envolve tanta coisa, a verdade é essa, né? Porque a governança ela é quase como se fosse uma transversal de absolutamente tudo. Eu, por exemplo, se eu vou investir numa startup e se a gente não tem as premissas de governança, a clareza, os relatórios, logo desde o início, isso muitas vezes inviabiliza as rodadas futuras justamente por uma questão de time. Quando você faz um transporte para uma grande companhia, isso ou existe, você sabe muito bem disso, né? Mas não é assim que na prática acontece, a gente sabe, né, Dato? Então, eu como presidente do comitê de ESG do Banco Modal, é uma coisa que aí, obviamente, junto com você e o próprio Cristiano sabe muito bem da importância, né? Cada vez mais a gente trazer não só o ESG, porque o ESG ele tem que ser cultura, né? E a gente está num movimento onde eu entrei justamente aí não só pela aquisição do Ela Vence, né? Que é um hub de plataforma feminina, aí brinca um pouco com o social, né? Mas também para cada vez mais explorar esses conceitos e trazer isso como cultura para dentro do Banco Modal, né? E sem dúvida nenhuma, né, a pauta da governança é uma pauta que a gente está construindo isso cada vez mais, cada vez juntos, né? A gente tem uma preocupação muito grande, aí já falando um pouco das iniciativas dentro do banco, muito com o Walk the Talk, né? Então o Diniz lá nos seus primórdios lá, né, pensando cada vez mais assim em promover as questões, não só as questões do social, né, tem a associação Vencer, né, com o objetivo de formar as pessoas de baixa renda. A gente trouxe aí a Vaivô, que foi adquirida pelo Modal, que é especializada em formar, obviamente, profissionais de tecnologia, né? O projeto agora de capacitismo, eu estou dando um spoiler, viu, assim, principalmente quando a gente fala sobre PCDs, né? Então, a gente hoje no Banco Modal, o que a gente tem feito agora é fortalecer cada vez mais o ESG como cultura. A gente sabe que a gente tem um trabalho grande a fazer ainda, né, Dato? Mas sem dúvida nenhuma trazer isso e trazer isso cada vez mais para a pauta de dia a dia, não só dos gestores, não só das lideranças, mas principalmente para todos os colaboradores, para o time inteiro da companhia. Né? Eu costumo falar, quando eu conto história, estava batendo um papo com a Érica, que eu vivo o ESG desde antes do ESG chamar ESG. Né? A época, há mais de uma década, ainda nos Estados Unidos, em Chicago, eu tive um mestre, o Mano foi muito mais do que um professor em Chicago, foi um cara que transformou muita coisa do que eu vejo na vida, e eu tive o prazer de desenvolver, apoiado por ele,
É uma sequência de indicadores, mas a gente acabou consolidando, focados no que a época chamava CSR, não ESG, que era Corporate Sustainable Responsibility, e muito focado em dar a visão de que aderência às premissas do socioambiental, mas a regra de governança, de transparência, aumentava a previsibilidade dos negócios. Se você aumenta a previsibilidade, a gente poderia trazer uma derivada de impacto positivo na formação de spread. Isso poderia fazer com que essas empresas tivessem acesso a capital mais barato. Veja, eu estou falando isso há aproximadamente 12 anos, quando a gente começou a desenhar isso, e hoje a gente está vendo as emissões saindo, green bonds, e essas coisas captando dinheiro mais barato em troca de compromissos com métricas dentre todas as verticais de ESG. E daí naquela época nasceu, até essa história é curiosa, porque foi um trabalho desenvolvido para fazer precificação de risco tanto em crédito, na formação dos spreads, quanto para impactar positivamente os valuations, né, a partir da redução das taxas de desconto, principalmente nos prêmios de risco implícitos nessas taxas. E eu fui apresentar para o meu professor em Chicago, que é um matemático indiano, e o indicador, né, o conjunto da obra ali eu levei para ele, e o nome que eu criei para aquilo, à época, sempre lembrando que o meu talento para marketing é absolutamente inexistente. Você que acha, né, meu querido? Você que acha, né? Eu chamei o indicador de SEVA, e o SEVA vinha de Sustainable Equity Value, né, que era uma formação de valor atribuído ao equity a partir de premissas de sustentabilidade. E à época o Mike me perguntou, né, Manoj o nome dele, mas eles usam os nomes ocidentalizados, se eu tinha feito para agradar a ele o nome. E eu disse que não, e eu não entendi, eu perguntei por quê, ele falou que na língua mãe dele, na Índia, seva, o conceito de fazer seva significava que você fazia algo bom a alguém. Então foi uma história muito legal. Muito propício. E uma das coisas que a gente trabalhou muito à época, a partir do que eram à época os 10 princípios do Global Compact, que é a iniciativa das Nações Unidas para engajar o universo corporativo nas premissas de sustentabilidade, né, o Pacto Global da ONU. Eu fui um dos primeiros signatários do Global Compact aqui no Brasil. Eu participei de vários comitês quando a coisa estava chegando aqui, e a gente desenhou uma maneira de fazer implementação de processos baseados em premissas de sustentabilidade corporativa na cadeia de suprimentos das companhias, visando mitigar o risco de todo o processo, da maior previsibilidade, para no final disso tudo acabar efetivamente mitigando o risco de crédito e melhorando a performance de equity. E esse projeto foi super bem aceito. Eu acabei apresentando esse projeto na ONU em Nova York, na sede mundial do Global Compact. À época o CEO global do Global Compact era um canadense, o Georg Kell. E assim, lá de trás não tem... A Erika usou uma expressão agora há pouco fora do ar, vou jogar a bola de novo para ela, em que ela falou assim, olha, quando a gente olha para essas metodologias, não tem nada da NASA ali dentro. E, na verdade, não tem, né? Porque se a gente pegar o conceito ESG, as premissas de sustentabilidade que dão, efetivamente, são capazes de dar muitos diferenciais para as companhias e para os ativos financeiros, não passam nada muito longe daquilo que a gente gostaria que todos os ativos tivessem, né? Exato. Mas Desculpa, fala, cara. Eu quero só, antes só da Erika fazer essa introdução para ela, porque eu tenho, na verdade não é uma tese, né? Para mim é quase que uma constatação, né? Mas se você para pensar, e como você disse bem, né? Não tem nada de diferente, muitas vezes você mudou ali uma sigla, um termo, alguma coisa nesse sentido. Mas o que tem de diferente, Dato, é quando a gente fala que hoje, e com o passar dos anos, eu principalmente que já invisto em tecnologia há 10 anos, né,
a gente não tem só uma transformação digital, a gente tem uma transformação social. E, obviamente, é catapultada aí pela pandemia. Bom, dito isso, o que quer dizer? As pessoas, elas não querem mais, assim, você tem uma mudança de, vamos dizer assim, de poder. Antes, então, você tinha aquela companhia toda poderosa, fechada, né? Fechada que eu digo, não é público aberta, né? Fechada, ela era toda poderosa e você pouco tinha acesso, né? Os clientes pouco tinham acesso ao que se acontecia dentro da empresa e muitas vezes os produtos ou serviços eles eram enfiados para você goela abaixo, né? Chega um determinado momento onde, obviamente, isso foi aí potencializado, sim, a gente precisa reconhecer isso, não só pelas redes sociais, pelas mídias sociais, mas por um processo de globalização e com as 5 Big Techs, onde a informação está em tudo quanto é lugar, as pessoas elas têm muito mais poder de fala com apenas um clique. Então, a verdade é essa. E aí, quando você faz um recorte, né, para a governança de melhores práticas, onde você tem ali as premissas principais de transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, né, sem dúvida nenhuma, as empresas entenderam e os próprios clientes, ora investidores, entenderam o seguinte: pô, eu quero saber o que está acontecendo dentro dessas empresas. É isso aí. Eu quero saber qual é o nível de transparência que eles estão dando, não só para o time, mas para as pessoas no exterior. E isso incumbe basicamente o quê? Você fazer uma gestão de processos onde cada vez mais você mitiga os riscos. Quais riscos? Qualquer tipo de risco. Conduta, conflito de interesse, risco fiscal. Que eu acho que são basicamente justamente os tópicos que dentro Exato. desses scores, modelos, metodologias, eles são importantes. E aí vem o tema, né, de não é da NASA, porque de fato a gente tem o bom senso do que queremos que as empresas façam. E aí eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo, né, na diversidade de visões sobre o tema. E eu particularmente acho muito mais positivo do que negativo, mas o lado negativo, para começar por ele, é no seguinte sentido: quando a gente parte para modelos muito diferentes, fica muito mais difícil dizer o que é ESG ou não. E até por isso existe um espectro grande de percepção sobre determinados negócios, setores, empresas. E a gente pode ter empresas que são extremamente cuidadosas e que tentam ter o menor impacto possível, mesmo em setores muito difíceis. Isso. Mas isso é muito polêmico. E como avaliar, que peso dá para o impacto que ela tem inerente ao setor ou não, isso tudo muda. E eu, particularmente, acho que o lado, entre aspas, negativo é difícil você chegar num consenso. O lado positivo a gente tem que ter essa diversidade de visões. A gente tem isso no mundo de investimentos em geral. Então, o ESG ele vai trazer isso, ele vai trazer a discussão. Em algum momento, os consensos eles vão acontecendo de maneira natural e nunca vai ter unanimidade. Então, isso é positivo. A gente tenta sempre trazer essas discussões mais polêmicas para a mesa. Eu acho que o mercado tem feito isso e a gente está num momento inicial ainda, né, desse tema. Tem uma expressão em inglês que ela, na minha cabeça, ela cabe perfeitamente em tudo que a gente pensa ou faz em ESG, que é o accountability, né? Sim. Eu acho que é o senso de responsabilidade propriamente dito, de relação, de avaliar as relações de causa e efeito em toda a cadeia, em todo o processo, na formação das culturas, nas decisões de alocação de capital, nos projetos futuros. Eu não acho razoável, e aí é super polêmico isso, mas eu não acho razoável dizer que porque uma determinada empresa atua, o que você acabou de dizer, em um setor ligado a, sei lá, mineração, metals, energia, que ela, por definição, ela não pode ser uma empresa que seja muito eficiente em N esforços ESG. Né? Todas as questões ligadas às emissões de carbono, por exemplo, a ser carbono neutro, né? Ou seja, as empresas sabem, algumas delas, que elas têm um lado em que elas eventualmente poluem, que elas eventualmente fazem alguma coisa, mas tem tanta gente que, por outro lado, faz uma série de outras coisas que acaba dando um net positivo, inclusive se você criar uma métrica, que eu acho
que o que a gente precisa evitar na discussão de ESG é uma relação meio de um conceito utópico inexequível. Concordo. Do mundo Exato. perfeito, em que tudo está Exato. certo, em que Que não existe. nenhuma Que não relação do ecossistema todo não vai ferir nenhuma premissa tal. É impossível. É muito fácil jogar pedra, né? Então, assim, tratar o ESG como um conceito utópico, como algo absolutamente perfeito, é muito do que descredibiliza a relevância dessa transformação cultural, na minha opinião. Sim, a maioria dos temas é uma moeda de dois lados mesmo, né? A gente vê, por exemplo, muitos esforços, mesmo de países, de virarem carbon neutral, a gente vê esforços de grandes empresas nesse sentido, mas tudo tem dois lados. Então, mesmo os esforços mais positivos, eu vou dar um exemplo aqui que também é polêmico, já que a gente entrou na polêmica, né? Mas, se eu não me engano, foi na Nature, saiu uma reportagem, acho que no início do ano, que eu achei extremamente interessante e eu não tinha parado para pensar sobre esse tema, mas alguns dos países que estão com metas de carbon neutral, eles na verdade, importam boa parte dos insumos, usam menos terras dentro de casa, mas vão continuar consumindo a mesma quantidade de um determinado produto que usa terra, que desmata, etc. De medição é quanto ele gera na produção. Dentro de casa. Exato. Então, né, esse tipo de informação é super importante que a gente esteja mais consciente, que a gente esteja se informando sobre isso, estudando. Sempre vai ter um lado e uma métrica que não vai ser somar zero, né? Tipo, a gente não vai conseguir deixar perfeito, como você falou. Mas vamos tentar entender qual é o melhor caminho, qual o caminho do impacto mais positivo possível. E nos investimentos isso é verdade. Não precisa ser investimento de impacto. Você comentou, por exemplo, das emissões e da precificação. A gente vai muito nessa linha. Os fundos de casa, como eu falei, né, do Credit Suisse, eles não usam a temática, né, e o impacto aqui no Brasil, pelo menos lá fora a gente tem fundos de impacto, mas aqui a gente não tem. Mas eu particularmente acredito bastante que só o fato de nós termos tantas assets se equipando com equipes, pessoas, metodologias e políticas ESG, e nas conversas com companhias estarem cobrando e perguntando e acompanhando para ver se entregou o que falou que ia entregar 3 meses atrás, isso traz um senso de responsabilidade, um senso de ter que trazer a informação para o público e ter que fazer, que é positivo. E, por outro lado, para as empresas, muitas vezes você não precisa nem ter uma emissão com selo verde para ter o preço mais barato. Agora a gente está no começo dessa jornada, mas se você tem mais investidores preocupados com o assunto, é oferta e demanda. É isso aí mesmo, exato. Então, aquele cara que não faz bem, que não tem boa governança, como a Camila falou, esse cara tem mais risco. E ele tem menos público, e ele não vai passar nos crivos ESG das casas que têm uma boa análise. Isso. E vai ter menos demanda e vai ter que pagar caro para emitir. Então, naturalmente, esses pesos se balanceiam. Exato. Né? Exato. Eu acho que é importante, se a gente vê hoje assim, né, o nível de conscientização é muito maior, né? Então, foi muito bem colocado, né? E isso acaba implicando numa pressão, sem dúvida maior, dos investidores, muito embora, acho que é importante dizer, né? Se a gente faz aí uma estratificação, cada vamos dizer assim, cada cohort de investidor tem uma preocupação específica. Lá na PicPay, o trabalho que a gente está fazendo agora é exatamente isso, né? A gente está fazendo um cruzamento entre os usuários, né, aquilo que eles valorizam como prática de ESG, né, e entre potenciais acionistas, uma vez que a gente deve aí ir a público ano que vem, né, lá fora. Então, cruzar essas informações, né? Mas eu acho que o mais importante é que isso seja legítimo, né? Assim, é uma das coisas. É bem isso. Eu gravei, acabei de perguntar aqui se já foi ao ar o painel sobre carros elétricos, porque eu gravei ele ontem ou antes de ontem e eu não queria dar um spoiler dele. Mas uma das transformações, a gente conversava, era eletrificação da mobilidade. E olha que coisa que eu escutei nesse painel. Um dos painelistas, quando eu estava perguntando sobre o conceito, sobre como que ele via essa transformação, ele falou o seguinte: deixa eu dar um exemplo aqui.
no começo do século XX, o motor a combustão foi o salvador das grandes cidades. Salvou as grandes cidades, inclusive sob a ótica de saúde, porque a mobilidade urbana era por charrete. Então, cavalos, essencialmente, faziam suas necessidades pela cidade inteira. Isso criava um processo de doença, de disseminação de doença, de mau cheiro e um problema de saúde pública. E aí veio o motor a combustão e reduziu isso exponencialmente e limpou literalmente as cidades. E ele falou o seguinte, veja que um século depois, a eletrificação da mobilidade urbana está cumprindo a mesma coisa, porque houve a saturação do ambiente nas cidades, inclusive gerando problemas de saúde, como respiratórios, por conta da poluição, e muito dela gerado pela mobilidade, e agora a eletrificação da mobilidade urbana cumpre esse papel. E aí a gente pode entrar numa discussão que vai demandar uns 3 outros painéis, que é e aí o que vai fazer com a bateria? Né? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas é o próximo ciclo. É só para mostrar como as coisas ciclicamente se impactam, elas estão interligadas. Eu achei essa pegada sensacional. Eu não queria citar aqui, para não dar spoiler do painel, mas segundo a TT, o painel já foi pro ar, mas eu achei sensacional. Isso é uma coisa que eu absolutamente não tinha pensado. Eu devo ter falado com umas 30 pessoas desde que eu ouvi esse painel, essa história, porque eu achei uma maneira de olhar muito interessante, muito curiosa. Gente, a gente, infelizmente, tem... O dia é para falar de tendências, de inovação, papo bom sempre passa rápido. Eu queria agradecer demais, abrir para vocês deixarem uma mensagem para quem nos assiste, para todo mundo que está acompanhando o Eleven Sessions. Camila, sempre um prazer ter você aqui ou em qualquer dos meios em que a gente troca muito e conversa. Obrigado pela tua participação. Eu quero agradecer aí meu segundo Eleven Sessions e dizer que eu me sinto muito honrada e muito feliz de ser sócia aí da Eleven, principalmente conhecendo as lideranças, conhecendo você, conhecendo a TT, conhecendo a Andrea, conhecendo, enfim, fazendo parte aí desse time e sabendo que tudo que vocês fazem é legítimo, né? Então, eu acho que vocês são o próprio exemplo de ESG, né? Desde a transparência do que passa aos investidores até ter uma mulher como CEO atualmente, aí uma boa base aí de mulheres aí no time, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, assim, é muito gratificante ver uma empresa brasileira. Então, meu parabéns a todos vocês. Assim, eu sou aqui eu brinco que eu sou uma mera servidora aqui. Parabéns mesmo, parabéns a TT, parabéns a você, parabéns a todo o time Eleven. Obrigado, Camila. Muito obrigado mesmo, Érica. Eu agradeço também, eu agradeço muito pelo convite, um grande prazer estar aqui com vocês, super bacana o bate-papo, tema super importante e, enfim, parceiros aqui de vocês, então em nome do Credit Suisse também agradeço pelo espaço e espero estar de volta aqui com vocês. Maravilha. Sobre o comentário da Camila, acho que o que eleva, né, é bem o conceito de walk the talk, né? O walk the talk é um jeito de falar. Eu sempre disse, né, eu trouxe um lado que é exatamente o mesmo sentido, que é act as you preach, né? Faça aquilo que você prega, e isso acaba sendo natural, né? Do lado da diversidade, a Eleven sempre foi uma empresa muito, muito aberta, sem fazer alarde. Porque quem é de verdade não precisa fazer o alarde. A gente nunca trabalhou isso de uma maneira a marketizar ou nada, porque é a nossa essência. A Eleven, eu acho que desde o primeiro ano ela tem mais mulheres do que homem dentro da estrutura, o time de análise. Quem manda lá desde que a Eleven existe é uma mulher, né, Camila? Que é a nossa CEO, não ao acaso.
com todos os méritos, todo mundo que passou lá dentro sabe a relevância dela ao longo desse projeto todo e desse tempo. Gente, meu muito obrigado. Tem ainda mais painéis, hoje tem um painel, daqui a pouco eu vou ter de novo mais uma honra, mais um prazer, eu vou ter comigo o Cristiano Aires, que é CEO do Modal, com o Shilov, que é CEO do Credit Suisse na parte de Wealth Management, um papo muito legal, e ao final do dia tem um painel que esse foi gravado ontem, mas que está extraordinário, que foi um painel gravado com o Thiago Leifert e com o governador Eduardo Leite. Foi muito surpreendente, foi uma conversa muito descontraída e muito legal, envolvendo política, sociedade, redes sociais, transformação, comportamento, um negócio muito legal. Acompanhem, fiquem todos atentos. Mais uma vez, meu muito obrigado de coração pelo carinho, respeito, confiança ao longo de todos esses anos. Cami, Érica, obrigado mais uma vez. Tchau. Gente, um beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Há 6 anos, nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.